Salve progressistas, eu sou o Clayson. O vídeo que eu vou trazer para você hoje aqui, dessa propaganda governamental, eu coloquei ele no meu Twitter nesse final de semana e já passou de 100 mil visualizações lá no Twitter. A questão é que lá no Twitter eu explico, eu falo o que de fato tem de uma mensagem além da própria mensagem do vídeo em si, tem uma mensagem subliminar ali. Muitas pessoas não conseguiram entender, muitas pessoas não repararam. E quando eu coloquei a mensagem ali, o pessoal, Clayson, eu não tinha visto, eu não tinha reparado, só você mesmo, Clayson. E de fato, a mensagem está ali, a imagem está ali. Se você não tá lá no meu Twitter e você não viu esse vídeo, eu desafio você a tentar entender uma mensagem subliminar nesse vídeo. Uma mensagem que está nas entrelinhas. A imagem está lá, escancarada, mas a gente não percebe de imediato. Então, o que eu vou pedir para você? Preste atenção na imagem, no que os atores atores e atrizes estão falando, no conteúdo como um todo, que aí você vai entender, não é difícil de perceber, a gente percebe de cara assim, mas tem muita gente que não tá atenta aos detalhes. Vou trazer para você esse vídeo, vou colocar ele completo aqui para você presta atenção e aí você me fala e no final a gente vai trazer uma mensagem a respeito desse material que eu considero um dos melhores vídeos de propaganda governamental que eu já vi. Porque ele leva uma mensagem importante, ele consegue se comunicar com todos os brasileiros, ele de fato apresenta algo que também aponta para uma mudança na nossa sociedade, uma mudança no comportamento do nosso povo. Então vou trazer esse vídeo, sempre pedindo para você dar o like, olha lá, pedindo para você dar o like aqui, porque outras pessoas vão poder também ver esse vídeo. Você sabe que o like é importante, porque é assim que funciona no YouTube. Vou pedir para você se inscrever no canal. Nós atingimos 530 mil inscrições. 530 mil. Se você é um deles, obrigado. Obrigado a você que é um dos 530 mil inscritos aqui do canal. A nossa meta é 1 milhão. Nós somos doidos. Nós somos biruleibe. A gente quer 1 milhão, que eu acho que a gente merece. Mas é óbvio que pra gente chegar lá, a gente precisa da sua inscrição. Se você não é inscrito, não é inscrita. Faça esse favor, se inscreva no canal. No final do vídeo tem aquela dica especial sobre a possibilidade de você ganhar uma renda extra neste ano, no ano de 2023. Mas é no final do vídeo. Antes de eu trazer para você esse material, eu quero colocar algumas informações de hoje que eu achei muito importantes e relevantes. A primeira é que o Moraes, ele negou um novo pedido de liberdade a Roberto Jefferson, que não está dando certo. Pela 100ª vez, o pedido de liberdade negado a Roberto Jefferson. Você acha isso uma boa notícia ou uma má notícia? Você tem pena de Roberto Jefferson? Coloque seu comentário aqui. Seu comentário é muito importante. Coloque seu comentário. Uma outra também que eu acho interessante foi esse chamado que o Ciro deu. O Ciro Gomes. Ele chamou o Ricardo Salles de contrabandista. Esse é o Ciro. Olha, tem muita gente que não gosta do Ciro, mas nesse caso aqui, sinceramente, eu não posso ir contra o Ciro Gomes. Seria uma injustiça se eu fosse contra o Ciro Gomes, porque ele falou que o Ricardo Salles é contrabandista e, de fato, o Ricardo Salles, o incendiário ex-ministro do Meio Ambiente, ele esteve envolvido em contrabando. E o Ciro, ele deu a chicotada maior ainda, falou que ele saiu do governo em São Paulo por corrupção. Então tem muita coisa. O incendiário Salles é um malandrão. Opa, tá sendo. E o caboclo ainda quer ser prefeito de São Paulo. São Paulo capital tem um comportamento diferente do interior. São Paulo capital não é tão extremista, não é tão extrema-direita quanto é o interior. O interior é bolsominion para um carvalho. É impressionante. Tem algumas cidades do interior de São Paulo que votou 70% no Bozo. E elegeram
esse sujeito aí do Tarcísio, né, que é um sujeito lamentável, uma tragédia, um governador que é uma tragédia, que está vendendo o estado mais rico do país, entregando, né? Então, a gente sabe disso. São Paulo não. São Paulo não elegeu o Tarcísio, tá? Só quero dizer isso para você. E aí o que acontece? O Ricardo Salles falou, agora eu se processo a você mesmo. Agora eu se te processo. Eu vou se te processar. Só que não deu muito certo, que ele perdeu tudo. Agora não tem nem como recorrer, porque já perdeu de tudo quanto é jeito, né? Verde, amarelo, azul e branco. Então, Ciro ganhou essa ação, né? Na verdade, o Ricardo Salles perdeu a ação contra o Ciro e nós temos essa boa notícia aqui, porque, na verdade, nós estamos falando a respeito de um sujeito... É malandrão. Esse aí não dá para confiar, não. E uma última notícia muito boa também. Empresas aéreas e governo anunciam medidas para tentar baratear passagens. E aqui o Estadão está explicando o que muda. Eu vou deixar a reportagem completa para você. Azul, Gol e Latam prometem promoções e mais ofertas de voos. Mas o próprio governo admite que impactos não serão do dia para a noite. Agora, ter uma movimentação a respeito disso já é muito bom. Porque muita gente vai falar assim, Clayson, mas só rico que viaja de avião e tudo mais. E não é assim, gente. Especialmente aqui no Brasil, tem muita gente que o avião muitas vezes fica mais barato, você viajar, por exemplo, para o Nordeste do que de ônibus, além de demorar muito mais. Houve um momento em que era assim. Agora, eu quero perguntar para você se você... Eu ia pedir para você colocar no comentário, mas fica chato. Você sabe qual que era o governo em que viajar de avião por Nordeste era mais barato do que de ônibus, né? Era exatamente isso mesmo, governos do PT. E agora eles estão procurando melhorar essa situação. É bom a gente deixar bem claro que a gente está acompanhando todas essas informações com muita atenção, porque existem aqueles movimentos contrários. Você lembra que o ministro do Bolsonaro, o Paulo Guedes, ele reclamava, por exemplo, de uma empregada doméstica viajar para Disney. Ele chegou a reclamar disso, de pessoas pobres poderiam utilizar o avião. E muitas pessoas, na época dos governos anteriores do PT, reclamavam disso, né? De pessoas mais humildes, mais pobres viajarem de avião. E é uma necessidade, não é um luxo como as pessoas imaginam. Para muitas pessoas, viajar de avião é uma necessidade. E também o lazer é uma necessidade, por que não? Nós precisamos ter lazer. A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Uma coisa assim, eu não estou tão inteirado nas letras do Titãs. Mas você consegue compreender a importância disso. São informações que eu estou trazendo aqui para você, porque se eu colocar no título desse vídeo, o governo vai diminuir valor do avião, vocês não entram. Que é assim que funciona. Então eu faço uma chamada e coloco as outras informações, né? Que é aquele jeitão nosso, para levar a informação para o povo, né? Mas eu quero que você veja esse vídeo. Esse vídeo, ele é espetacular, ele é muito bom. Preste atenção nos detalhes dele, que tem os detalhes, que tem uma mensagem aí, tem uma mensagem subliminar. Se você não perceber, fica aqui que eu falo para você o que é e a importância desse vídeo. Veja esse vídeo na íntegra. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Quero ver um novo dia. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. E aí, conseguiu ver a mensagem? Conseguiu ou não? Seja sincero, seja sincera. Se você conseguiu ver a mensagem sem eu falar, coloque no comentário aqui.
Ah, Cláudio, eu consegui. Se você não conseguiu, coloque no comentário, que eu quero saber se você consegue captar a mensagem. Captei a mensagem, amado guru, Rolando Lero. Se você conseguiu, eu vou explicar para você então. Se você não conseguiu, eu vou explicar para você. Então, a história, logicamente, todo mundo percebeu. Ela vai fazer uma compra de uma bombinha para asma, ela não tem dinheiro, de fato custa, né, uma graninha. E aí ela fala, poxa, tá caro e tudo mais. E aí a moça chega e fala, olha, mas você consegue ter essa bombinha de graça, você tem a receita, tá tudo certinho aí, você consegue comprovar que ela é asmática, a criança, né, que ela precisa e tudo mais. Ela diz, eu tenho e tudo mais. Ela fala, nossa, eu achava, né? Eu vou colocar as palavras dela aqui, né? Eu posso. Eu achei que isso não era pra mim. E aí, ela tampa a camisa. Por baixo da camisa dela tem uma camisa da seleção brasileira, que é essa camisa utilizada pelos bolsonaristas, pelos bolsominions, pelo pessoal da extrema-direita. Então, o que acontece? Quando ela fala, eu achava que não era para mim e tampa a camisa, ela estava reproduzindo um pensamento que é o pensamento do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que é o pensamento chamado excludente. Então, o que o Bolsonaro fala e os bolsonaristas falam o tempo todo? Eles querem excluir da sociedade aqueles que são adversários políticos. Mais especificamente, o pessoal da esquerda. Então vocês veem o tempo todo eles falando mal da esquerda, você que é de esquerda tem que ser combatido. Então e o próprio Bolsonaro, ele fez um governo excludente, um governo que excluía pessoas de esquerda. E isso se refletia até nas verbas que ele destinava, nas políticas públicas, tudo era contra a esquerda. E agora nós temos um pensamento que mudou. Então a propaganda, além de trazer uma mensagem direta em relação a uma questão específica da farmácia popular, e é bom a gente lembrar que por muito pouco o Bolsonaro não acabou com a farmácia popular, ele arrebentou com esse programa. Farmácia popular, que é um programa tão importante, na era Bolsonaro, ela foi quase destruída por completo. A ideia, o que o Bolsonaro queria era realmente acabar. Eles estavam vendendo uma ideia de que, olha, a gente vai acabar com a farmácia popular e diminuir preços do remédio. Que a gente sabe que na prática isso nunca vai acontecer. A farmácia popular, esse programa é muito importante para a classe mais pobre. E aí deixa bem claro na propaganda, olha, o remédio é para quem precisa. Se você precisa, você pode ser bolsonarista, pode ser de direita, pode usar a camisa aí da seleção brasileira, fazer o que você quiser fazer, falar contra a esquerda, falar contra o Lula, falar contra o PT, você vai ter o remédio. Então eu considero essa mensagem muito importante, eu considero ela uma mensagem, inclusive, como eu disse, né, ela está disfarçada, é uma mensagem subliminar, justamente para não criar ainda mais animosidade, sabe? A ideia do comercial é falar sobre o remédio, sobre a necessidade de colocar acessibilidade ao remédio para as pessoas mais pobres. Não é ficar criando uma situação, você é bolsominion e não sei o que, não. Então eu achei um comercial genial, para mim é o melhor comercial já criado até hoje por um governo. Ele leva uma mensagem e traz aquilo que a gente mais precisa no país que nós estamos vivendo, que é a união do nosso povo real, né, de todos os espectros políticos, aqui nesse caso específico a inserção dos mais pobres nas políticas públicas e, acima de tudo, aquela ideia de que, olha, você não é nosso inimigo se em algum momento você foi nosso adversário político ou se você não votou na gente. É um passo que eu considero importantíssimo para que a gente possa entrar naquele objetivo que o próprio Lula falou, que é a pacificação do nosso país. Ainda existe uma quantidade enorme de pessoas que estão muito divididas ainda. Nós temos aí pelo menos 20%, 25% da população que é bolsonarista e ainda até hoje combate PT, combate Lula e indiretamente combate o governo do nosso país. Nós precisamos ter o debate político, que ele é muito importante. Nós precisamos ter a diversidade política.
é muito importante, não tem nada de errado você ser uma pessoa de direita, você ser oposição ao PT, ao Lula, nada de errado. A questão que nós estamos colocando aqui é o reacionarismo. É você achar que uma pessoa é menor porque ela não tem o pensamento político seu. É você achar que uma pessoa precisa ser combatida como ser humano, como cidadão, porque ela tem um pensamento diferente do seu. O que você achou? Coloca aqui no comentário. O que você achou? Eu quero saber se você entendeu a mensagem subliminar. Coloque aqui também se você tinha percebido essa mensagem, se entrou aí no seu radar, tá bom? Coloca no comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, se inscreva no canal. E eu tava falando agora no começo do vídeo sobre essa oportunidade de você ganhar dinheiro. Eu vou colocar alguns prints aqui. É bom deixar claro, tá, pessoal? Isso aqui não é cassino, não é essas coisas que agora o Fantástico tá bombando, não é nada disso, tá? É um trabalho que tem ajudado muitas pessoas. Porque você vai trabalhar apenas com o seu celular. Você vai pegar o seu celular e você, claro, se você tiver um computador, um notebook, uma coisa assim, melhor ainda. Mas apenas com o seu celular você pode trabalhar e ter uma renda extra. Então, é trabalho, tá? Não é especulação, jogo, ou coisas assim. Trabalho. E você vai entender tudo com um mini curso gratuito que você vai ter acesso no primeiro comentário fixado. Então entra aqui nesse comentário para você ter acesso, para você se informar um pouco mais. Você viu que as pessoas fazem dinheiro com isso e pode te ajudar aí nesse fim de ano aí para você se preparar para os IPTU da vida, os IPVA da vida, que é matrícula da criança na escola. Primeiro comentário fixado, tá bom? E eu peço sempre para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode nos ajudar de várias formas. Você pode ser um membro do nosso canal. E você pode ser um membro do nosso Apoia-se. Aliás, eu agradeço muito àqueles que são membros do nosso canal. Nós estamos precisando de três membros do nosso Apoia-se para nós fecharmos a meta do último mês de 2023. Só 3. Pode ser você um deles. Avalie essa possibilidade, tá bom? E também pedimos para que você nos ajude com qualquer valor pelo Pix. Sempre lembrando, o nosso material é gratuito. Você não é obrigado a nada, tá? Você continua recebendo o nosso material numa boa, sendo inscrito, ativando o sininho, sem problema, tá? Mas se você puder nos ajudar com qualquer valor, você vai ajudar para que nós continuemos a trabalhar. Qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, tá bom? Se você quiser, claro. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa semana!